Prezados, bem-vindos à aula 10 de estruturas algébricas. Hoje nós vamos falar sobre grupos cíclicos e ao final vamos resolver alguns exercícios sobre esse tema. Começando com a definição de grupo cíclico, um grupo G é denominado cíclico quando existe um elemento desse grupo, que eu chamei de A, que tem a seguinte propriedade: potências desse elemento A, com expoentes inteiros, geram todos os elementos do grupo G, ou seja, o grupo G é formado por elementos que sempre serão potências desse elemento A que pertence a G. Aqui, para relembrar o significado dessas potências, vamos verificar o seguinte: a gente já discutiu sobre isso no canal, tem um link aqui de um vídeo para esse tópico. A elevado a m significa operar o elemento A com ele mesmo m vezes, nesse caso, quando m for positivo. O A elevado a zero significa o elemento neutro do grupo. E A elevado a menos m, sendo m positivo, significa A elevado a m elevado a menos 1, ou seja, o inverso de A elevado a m. Se o G for cíclico, esse elemento A, que gera todos os elementos de G pelas suas potências, é chamado de gerador de G. E também é comum representar o fato de G ser cíclico e gerado por um elemento A dessa forma: G é gerado pelo elemento A, ou G é gerado pelo elemento A com essa outra notação. Aqui, alguns exemplos. No primeiro deles, o grupo Z6, com a operação usual de adição nessa classe, é cíclico e tem como geradores o 1' e também o 5'. Veremos. O Z6, como operação de soma, é formado pelos elementos 0' até o 5'. Então, se nós pegarmos aqui as potências de cada um desses elementos, nós vamos descobrir quais deles são geradores e quais não são geradores. Potências do 0', que é o elemento neutro desse grupo, vão gerar sempre o próprio 0', tá certo? Então, o 0', que é o elemento neutro, nunca será um gerador desse grupo. Se nós pegarmos agora o outro elemento, que é o 1', ele elevado a 1, então começando aqui com essa potência, 1' elevado a 1 é o próprio 1'. 1' elevado a 2, como a operação é de adição, significa 1' mais 1', que é igual a 2'. 1' elevado a 3 significa 1' mais 1' mais 1', que é a mesma coisa de 3 vezes 1'. 3 vezes 1' é o próprio 3'. Da mesma forma, 1' elevado a 4 é igual a 4'. 1' elevado a 5 é igual a 5'. Percebam que até aqui só falta gerar o elemento 0', que é obtido quando nós fazemos 1' elevado a 6, que é igual a 6', e 6' em Z6 é igual a 0'. Então, todos os elementos do conjunto Z6 foram gerados através de potências do elemento 1'. Percebam, 0', 1', 2, 3, 4 e 5'. Então, todos foram gerados. A partir daqui, como nós encontramos o 0', começa a repetir. 1' elevado a 7 é 7', e 7' em Z6 é 1'. Então, voltou aqui em 1'. Se nós calcularmos 1' elevado a 8, vai dar 8', e 8' em Z6 é 2'. Então, volta a repetir aqui. Então, todos os gerados por 1' são exatamente os elementos de Z6. Sendo assim, 1' é um gerador do grupo aditivo Z6. Continuando, se nós pegarmos o 2' e calcularmos as suas potências, 2' elevado a 1 é 2', elevado a 2 é 4', elevado a 3 já deu 0', que é o elemento neutro. Agora começa a repetir. A próxima potência tem como resultado 2', e a próxima tem como resultado 4'. A próxima tem como resultado o 0', e assim sucessivamente. Então, os únicos elementos que o 2' gera são o 0', o 2' e o 4'. Então, ele não é um gerador de Z6. O 3', se nós calcularmos as suas potências, vamos verificar que os resultados possíveis são apenas 0' e 3'. Então, ele também não é um gerador do grupo Z6. Se nós continuarmos, 4' gera 4', 4 elevado a 2 é 2, 4 elevado a 3 é 0, então começa a repetir. 4 elevado a 4 é 4,
4 elevado a 5 é 2, 4 elevado a 6 é 0. Então, os únicos elementos que as potências de 4 barra vão gerar são 0 barra, 2 barra e 4 barra. Então, ele também não é um gerador do grupo Z6. Já o 5 barra tem como resultados 5 elevado a 1, 5 barra, elevado a 2 é 4 barra, 5 barra elevado a 3 é 15 barra, que em Z6 é 3 barra, elevado a 4 é igual a 20 barra, que em Z6 é 2 barra, elevado a 5 vai ter como resultado 1 barra, elevado a 6 o resultado 0 barra. Então aqui nós já temos o 0 barra, 1 barra, 2, 3, 4 e 5 barra. Então já gerou todos os elementos de 16. Se continuarmos, começa a repetir. 5 barra, depois 4 barra e assim sucessivamente. Então, como potências do 5 barra geraram todos os elementos de 16, o 5 barra é um gerador desse grupo aditivo Z6. Então, nós podemos representar que o Z6 é gerado pelo 1 barra, que também é gerado pelo 5 barra. Ou, dessa outra forma, o Z6 é gerado pelo 1 barra e também é gerado pelo 5 barra. Tá certo? Aqui está perguntando quais são os geradores do grupo cíclico Z5 asterisco, ou seja, sem o 0 barra, e agora não é com operação de soma, é com operação de multiplicação nessa classe de restos. Então, Z5 asterisco é formado por esses elementos. O 1 barra, que é o elemento neutro, já que a operação é de multiplicação, tem a característica de que ele elevado a m, qualquer que seja o m, vai sempre gerar ele mesmo. Então, ele é o neutro, não gera o grupo. Pegando agora cada um dos elementos, potências de 2 barra, 2 elevado a 1 é o próprio 2 barra, 2 elevado a 2 é 4 barra, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8 barra, e 8 barra em Z5 é igual a 3 barra. 2 elevado a 4 é 16 barra, que em Z5 é 1 barra, porque o resto da divisão de 16 por 5 é igual a 1. 2 elevado a 5 é 32 barra, o resto da divisão de 32 por 5 é igual a 2. Então, 2 elevado a 5 é igual a 2 barra. 2 elevado a 6 é 64, que é igual a 4 barra. Significa que o Z5 asterisco é gerado pelo 2 barra, porque as potências de 2 barra geraram todos os elementos de Z5 asterisco. Se nós continuarmos para os próximos elementos, 3 barra elevado a 1 é 3 barra, elevado a 2 é 4 barra, elevado a 3 é 2 barra, porque 27 deixa resto 2 na divisão por 5. Elevado a 4 dá 81, que é 1 barra. Então, ele gerou 1 barra, 2 barra, 3 barra e 4 barra. Então, 3 barra é também um gerador do grupo multiplicativo Z5 asterisco. O 4 barra tem como potências 4 barra, 1 barra, depois começa a repetir 4 barra, 1 barra, 4 barra, 1 barra. Então, as potências de 4 barras são apenas 1 barra e 4 barra. Logo, o Z5 asterisco não é gerado pelo 4 barra. Sendo assim, os únicos geradores de Z5 asterisco são 2 barra e 3 barra. Continuando, eu coloquei aqui como observação que, sendo A um elemento qualquer de um grupo G, vale que esse subconjunto de potências de A vai ser sempre um subconjunto de G, correto? Porque se o A está em G e G é um grupo, vale o fechamento. Então, qualquer operação de A com ele mesmo tem que estar no grupo. Então, esse conjunto gerado pelas potências de A, mesmo que não seja igual a G, vai estar sempre contido em G. Além disso, A elevado a zero, que é o elemento neutro, sempre vai estar nesse conjunto, correto? Porque é uma das potências possíveis de A. E daí a gente pode concluir que esse conjunto nunca será vazio. E aí, como proposição, nós temos o seguinte: esse subconjunto gerado pelo elemento A sempre será um subgrupo de G. Então, ele não precisa ser necessariamente o G, quando ele for o G é cíclico gerado por ele, mas esse subconjunto sempre será um subgrupo de G. Como nós provamos isso? A gente já sabe que ele é não vazio e vamos utilizar um resultado que também está no card, que é o seguinte: para provarmos que um subconjunto não vazio é um subgrupo, basta tomarmos dois elementos do conjunto que nós queremos verificar que é subgrupo
e mostrarmos que a operação de um elemento com o inverso do outro ainda está nesse conjunto. Então, vamos tomar dois elementos U e V desse conjunto e, portanto, eles são potências de A, tá certo? Porque eles são elementos desse conjunto e ele é formado por potências de A. Então, existem inteiros M e N, em que o U é A elevado a M e que o V é uma outra potência de A, aqui chamada por A elevado a N. Vamos fazer agora a operação do U com o inverso de V. U é A elevado a M, V a menos 1 é A elevado a N, que é o V, elevado a menos 1. Pelas propriedades de potenciação em um grupo, a gente já sabe que o A elevado a N elevado a menos 1 é A elevado a menos N, e também sabemos que o produto de duas potências, independente da operação, pode ser feito fazendo-se a conservação da base e somando os expoentes. Então, vamos ter que U elevado a V menos 1 é A elevado a M menos N. Só que como o M e o N são inteiros, a diferença entre eles também é um inteiro, que eu chamei de T, tá certo? Então, M menos N é um inteiro T. Ora, como a operação entre U e o inverso de V gerou uma potência de A, e as potências de A sempre estão no conjunto gerado pelo elemento A, segue que UV a menos 1 pertence a esse conjunto. E, portanto, esse conjunto é um subgrupo do grupo G, e fica demonstrado esse resultado. E é por isso, pelo fato dele ser um subgrupo de G, que esse conjunto é geralmente denominado por subgrupo gerado por A. Temos também uma outra proposição fácil de perceber, que se A pertence ao conjunto H, e esse conjunto H na realidade é um subgrupo de G, então um subgrupo gerado por A está contido nesse subgrupo H. Isso é muito fácil de perceber, porque se o A é um elemento de H e H é subgrupo de G, segue que esse H é fechado por ser subgrupo e, portanto, toda potência de A tem que pertencer a H, já que o A é um elemento de H. E como o H é fechado, operação de A com A tem que ainda estar nesse conjunto. Só que todas as potências de A representam exatamente o subgrupo gerado por A. E, portanto, esse subgrupo está contido em H. Aqui alguns exemplos que nós vamos resolver. Então, no grupo do conjunto dos complexos sem o zero e com a operação de multiplicação, o subgrupo gerado pelo elemento I, que é a unidade imaginária, sempre vai gerar apenas um I menos um I menos I. De fato, lembrando que a definição de subgrupo gerado por I são as potências de expoente inteiro desse elemento I, tá certo? Então, começando com zero, o I elevado a zero é 1. O I elevado a 1 é I. I ao quadrado é menos 1, porque o I é a unidade imaginária. I ao cubo é menos I. I à quarta é 1. Já começou a repetir, tá certo? O I elevado a 4 é 1, aí o I elevado a 5 é I, e começa a repetir. Então, os únicos elementos gerados pelas potências de I são 1, menos I, menos 1 e I. O M pode ser qualquer número inteiro. Então, pode ser 0, pode ser qualquer inteiro positivo, mas também pode ser qualquer inteiro negativo. Então, por exemplo, se fosse um inteiro negativo, o I elevado a menos 1 é 1 sobre I. E nós podemos multiplicar esse resultado por 1, escrito como I sobre I, né? E vamos ter I sobre menos 1. I sobre menos 1 é menos I. I a menos 2 é 1 sobre I ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, então temos como resultado 1 sobre menos 1, que é menos 1. I elevado a menos 3 é I sobre 1 elevado a 3, que é 1 sobre I elevado a 3 vezes I, que é I vezes I elevado a 4. I elevado a 4 é 1, então I sobre 1, que é o próprio I. O I elevado a menos 4 é 1 sobre 1, que é igual a 1. Novamente, mais um resultado encontrado aqui para os expoentes positivos. Então, percebo que, independente dos expoentes serem positivos ou negativos, os resultados que aparecem são sempre um dos elementos que já estão aqui nesse conjunto, que já foram encontrados para expoentes positivos. Então, nós podemos concluir que as potências de I só vão gerar esses 4 elementos e também que os expoentes negativos não precisam ser considerados, já que os resultados possíveis são todos encontrados aqui para expoentes
positivos, tá certo? Em particular, o que queria ser verificado é que o conjunto, né, o subgrupo gerado pelo I, é formado pelos elementos 1, I, menos 1 e menos I. Segundo exemplo, o conjunto S3, que é formado por esses elementos, que são as bijeções possíveis de 1, 2, 3 em 1, 2, 3, sendo F0 o elemento neutro, que é aquela bijeção que leva um elemento nele mesmo, e aqui as outras bijeções possíveis. Aqui eu coloquei a tábua, que nós já vimos em uma aula anterior aqui no canal, e a partir da tábua nós sabemos que o F0 é o elemento neutro, que o inverso de F1 é F2, porque F1 composto com F2 é o F0, que é o neutro. Consequentemente, o inverso do F2 é o F1. O inverso do F3 é ele mesmo, porque F3 operado com F3 dá F0. O inverso de F4 é o próprio F4, porque a operação de F4 com F4 é F0. E o inverso de F5 também é ele mesmo, porque F5 com F5 deu F0. Nós queremos descobrir o subgrupo gerado pelo F2, ou seja, quais são todos os resultados possíveis para as potências de F2. Então vamos lá. F2 elevado a 1 é o próprio F2. F2 ao quadrado é F2 operado com F2 com a operação do grupo, que é a composição de funções. Como é uma composição de funções, nós começamos dessa para essa. Então nós vamos ter 1 elevado no 3, 3 elevado no 2. Então o 1 vai elevado direto no 2. 2 elevado no 1, 1 no 3. Então o 2 vai direto no 3. 3 vai elevado no 2, 2 elevado no 1. Então 3 elevado no 1. Então temos esse resultado para a potência de F2 ao quadrado. E esse resultado é exatamente o F1. F2 ao cubo é o F2 ao quadrado operado com o F1. Esse resultado é exatamente o elemento neutro. Então, F2 ao cubo é igual ao elemento neutro. Como chegamos no neutro, se nós continuarmos a efetuar as potenciações, os resultados vão começar a se repetir. F2 elevado a 4 é o F2 elevado ao cubo operado com F2. Só que o F2 ao cubo é um neutro, então nós teremos o neutro operado com F2, que vai dar como resultado o próprio F2. Agora para os expoentes negativos, para a gente verificar que não é necessário considerá-los. O F2 a menos 1, por exemplo, pela tábua, nós já sabemos que é o F1, ou seja, o inverso de F2 é o F1. O F2 a menos 2, por definição, é o inverso de F2 ao quadrado. O F2 ao quadrado nós sabemos que é F1, então o resultado é o inverso de F1. E pela tábua nós sabemos que o inverso de F1 é F2. O F2 a menos 3 é o inverso do F2 ao cubo. F2 ao cubo é o F0, então o resultado é o inverso de F0. O F0 é o neutro, o inverso do neutro é ele mesmo. Então, as potências de expoente negativo geraram novamente o F0, o F1 e o F2. Como chegou aqui no F0, se nós continuarmos, o resultado vai começar a se repetir. F2 elevado a menos 4 é o inverso do F2 elevado a 4. F2 elevado a 4 é F2. Então, aqui é o inverso de F2. Nós já sabemos que é F1. Então, começou a repetir, tá vendo? Então, os resultados para os expoentes negativos são exatamente os mesmos para os expoentes positivos. Então, os negativos podem ser desconsiderados. Sendo assim, a gente pode concluir que o subgrupo gerado por F2 é o conjunto formado por F0, F1 e F2. E pela proposição que nós acabamos de demonstrar, esse subgrupo é um subgrupo de S3. Tudo bem? Para finalizar aqui, mais um exercício. Lá do livro de Álgebra Moderna do IESE e do Higino, e os seguintes subgrupos. Aqui o subgrupo gerado pelo elemento 3 com a operação de adição, lá no grupo Z com a operação de adição. Quer dizer que os elementos que forem gerados aqui são elementos desse grupo. Então, como a gente resolve isso? Da potenciação de um elemento de um grupo, a gente sabe que esse conjunto é formado pelas potências do elemento 3 com o expoente inteiro. Bom, a operação é de adição usual. Então, segue que 3 elevado a m significa 3 somado com 3, somado com 3, m vezes. Sendo m aqui um número positivo, então 3 mais 3 mais 3, m vezes, é a mesma coisa de 3 vezes m. Se o m for igual a zero, nós temos 3 elevado a zero e uma potência, né? Um elemento elevado a zero, por definição, é o elemento neutro do conjunto.
o elemento neutro do conjunto dos inteiros com a operação de soma é o zero, que pode ser escrito como 3 vezes zero. Se o expoente for negativo, então se esse m for igual a um menos n, e aqui o n positivo, para garantir que esse resultado é negativo, nós teremos que 3 elevado a m significa 3 elevado a menos n, que por sua vez é o inverso de 3 elevado a n. E 3 elevado a n com n positivo, a gente já sabe que é a mesma coisa de 3 vezes n nesse caso. Então, é 3 elevado a n elevado a menos 1. A operação aqui é a de adição. Então, o inverso de 3 elevado a n para a operação de adição é simplesmente menos 3n. E menos 3n, como o menos n significa m, esse resultado aqui é simplesmente 3m. Então, independente se o expoente é positivo ou negativo, o resultado de 3 elevado a m sempre é 3m. Então, o subgrupo gerado pelo 3 é o conjunto 3m com m pertencente aos inteiros, ou seja, é o conjunto de todos os múltiplos do número 3, que também pode ser representado dessa forma, 3 vezes e, ou seja, 3 vezes qualquer número inteiro, que é o conjunto dos múltiplos de 3. Para finalizar, aqui o subgrupo gerado pelo elemento 3, agora no conjunto dos racionais sem o zero, com a operação de multiplicação. Basta relembrar mais uma vez que, como nesse conjunto os seus elementos são racionais não nulos e a operação é a de multiplicação usual, pela definição nós temos que esse subgrupo é 3 elevado a m com m inteiro e aqui com a operação de multiplicação. Então, 3 elevado a m, de fato, significa 3 vezes 3 vezes 3, m vezes. Tá certo? Então, esse subgrupo é o conjunto formado pelas potências de expoentes inteiros do número 3. 3 elevado a 0 é 1, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3 e assim sucessivamente. E também 3 elevado a menos 1, 3 elevado a menos 2, elevado a menos 3 e para todos os inteiros negativos aqui sucessivamente. Então, esse é o subgrupo gerado pelo 3. É o conjunto das potências de expoentes inteiros do número 3. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado, entendido e aguardo vocês para a próxima aula do canal.